situação de emergência. Rápido, girem a câmera para o Brasil. Em um programa ao vivo da BBC no Reino Unido, um apresentador geralmente calmo de repente grita, uma disparidade que seria absolutamente impossível em uma transmissão de notícias normal. O que exatamente fez com que o apresentador ficasse tão agitado? O que as câmeras mostravam era uma cena surpreendente, algo que nunca seria visto no Reino Unido. Vamos dar uma olhada no Brasil real, capturado pelas lentes. Uma notícia sobre o Brasil ter sido eleito o país mais charmoso do mundo se tornou manchete internacional. Esta honra reconhece o charme multifacetado do Brasil no turismo, tecnologia e, crucialmente, no calor humano. A notícia foi relatada por mídias de todo o mundo, com a British Broadcasting Corporation, do Reino Unido, dedicando uma grande reportagem especial ao tema. O renomado apresentador da BBC, Richard Harris, sentiu-se particularmente tocado por esta reportagem. Richard, enquanto transmitia a notícia, deixou escapar uma exclamação espontânea: "Eu tenho que ir lá." Esta frase revelou seu forte desejo interior, expressando uma excitação pura como a de uma criança se preparando para uma jornada de aventura. Richard não estava blefando. Para ele, o Brasil não era apenas um tópico de notícia, mas um lugar que ele precisava ver com seus próprios olhos e sentir em primeira mão. Com a decisão tomada, Richard imediatamente reuniu sua equipe para começar a planejar a cobertura. Após um voo de longas horas do Reino Unido, Richard finalmente pisou em solo brasileiro. Ao chegar, Richard e a equipe de reportagem cobriram ao vivo os pontos turísticos de São Paulo. Eles visitaram a movimentada Avenida Paulista, o icônico Edifício Copan e a histórica Catedral da Sé, entre outros destinos turísticos clássicos. Cada local estava vibrante e cheio de turistas e moradores locais. No entanto, esta atmosfera alegre e ensolarada foi interrompida por uma chuva torrencial repentina. Richard teve que cortar temporariamente a transmissão de volta para o estúdio. Sem guarda-chuvas, a equipe correu apressadamente para a estação de metrô mais próxima. Enquanto esperavam a chuva passar, um aluno do ensino fundamental passou o bilhete único e entrou na estação. A figura com a mochila nas costas parecia completamente destemida em relação à chuva, atraindo o olhar de Richard. O aluno caminhou diretamente para um porta-guarda-chuvas, pegou o seu sem hesitar entre os muitos guarda-chuvas anônimos e, naturalmente, abriu e saiu novamente para a chuva. Toda a sequência de ações foi tão natural, parecendo parte da rotina diária, que Richard ficou boquiaberto. O que surpreendeu Richard não foi apenas a ação do aluno. O que mais o chocou foi a visão de inúmeros guarda-chuvas deixados no porta-guarda-chuvas da estação. Cada pessoa conseguia identificar o seu com precisão e não levava o de outra pessoa. Para Richard, este era um cenário que ele jamais veria em seu país natal, o Reino Unido. Richard imaginou as estações ou instalações públicas do Reino Unido. O que aconteceria se guarda-chuvas fossem deixados assim, sem vigilância? Era óbvio que os guarda-chuvas desapareceriam rapidamente. No Brasil, no entanto, esta era a rotina diária. Richard não conseguia conter sua profunda surpresa. Neste momento, a equipe de reportagem decidiu transmitir esta cena surpreendente, mesmo que o plano original fosse cobrir os pontos turísticos do Brasil. Em seguida, mais alguns alunos vieram sucessivamente, pegaram seus guarda-chuvas do suporte, abriram-nos e saíram para a chuva. Richard imediatamente se virou para a câmera e começou a falar: "Prezados telespectadores, mudaremos o conteúdo do programa para apresentar uma bela cena do Brasil. Estou agora em uma estação de metrô em São Paulo. Há um local aqui onde as pessoas podem deixar seus guarda-chuvas livremente e o surpreendente é que ninguém os rouba. Todos conseguem encontrar o seu guarda-chuva e levá-lo. Vocês conseguem acreditar nisso?" A voz de Richard revelava uma intensa emoção de incredulidade. Uma cena que seria considerada um absurdo em seu país era um fenômeno comum, incorporado ao cotidiano do Brasil. Este fato encheu Richard de admiração, além da surpresa. Em meu país, o Reino Unido, isso seria absolutamente inimaginável. Mas aqui é parte da vida diária. O conceito moral de não roubar o que é dos outros está profundamente enraizado nos corações das pessoas.
neste país, mesmo que os guarda-chuvas sejam deixados descuidadamente, ninguém os pega. Esta parece ser uma noção prevalente, fundamentada em toda a sociedade brasileira. A câmera continuou a filmar a cena. Muitos estudantes, trabalhadores e chefes de família encontraram seus guarda-chuvas no suporte e partiram. Enquanto estava comovido com o senso de ordem do Brasil, uma pergunta passou pela cabeça de Richard. A propósito, aquele aluno estava sozinho. As crianças andam sozinhas no Brasil? É este o Brasil? O choque de ver uma cena que seria impossível no Reino Unido, existindo aqui como algo natural, atingiu Richard profundamente. Richard ponderou ainda mais. As crianças brasileiras são tão independentes em uma idade tão jovem e os pais e adultos confiam nelas e as protegem. Richard não pôde deixar de comparar isso ao seu próprio país. No Reino Unido, permitir que crianças pequenas andem sozinhas na rua é visto como perigoso e muitos pais hesitam em fazê-lo. Mas no Brasil, a situação era o oposto. Toda a sociedade apoia a independência das crianças e garante sua segurança. Richard percebeu a existência de uma cultura totalmente diferente. Isso também precisa ser transmitido, pensou Richard. Neste momento, outro aluno chegou e pegou seu guarda-chuva na frente de Richard. Naquele instante, Richard disse à equipe novamente: mirem a câmera naquele aluno. Ele apressou. Richard se virou para a câmera e começou a falar. Prezados telespectadores, estou testemunhando uma cena inacreditável. Uma criança pequena andando sozinha em um local público. No Reino Unido, isso é absolutamente impensável. Mas no Brasil, é algo natural. Richard continuou. Toda a sociedade protege a segurança das crianças, criando um ambiente onde elas podem crescer independentemente. É realmente surpreendente. Agora, vamos devolver a imagem ao estúdio. Richard ficou profundamente tocado pela cena à sua frente, sentindo profundamente a beleza da sociedade brasileira. A visão de crianças pequenas andando sozinhas de ir para a escola no Brasil surpreende muitas pessoas em todo o mundo. Muitos estrangeiros questionam: por que isso é possível? O antropólogo cultural, Sr. Duane Hicon, também demonstrou grande interesse neste fenômeno e investigou as razões por trás dele. Richard analisou que a principal razão pela qual as crianças brasileiras podem sair e andar sozinhas é a confiança no coletivo. Na sociedade brasileira, as crianças aprendem naturalmente a importância da confiança desde cedo, vivendo em comunidade. De acordo com o Sr. Hicon, toda a comunidade brasileira desempenha o papel de guardiã das crianças. Não apenas os adultos, mas também os amigos e irmãos mais velhos assumem a responsabilidade de cuidar das crianças em toda a sociedade. Pode-se dizer que isso moldou a cultura única do Brasil, de criar filhos em conjunto. Esse sistema de confiança não é apenas um slogan ou conceito. É ensinado e praticado concretamente na vida real. Por exemplo, é comum nas escolas brasileiras que as crianças se revezem na limpeza ou no serviço de merenda escolar. Nas escolas ocidentais, essas tarefas geralmente são realizadas por pessoal especializado, mas no Brasil, as crianças assumem esses papéis e os executam diariamente. Para manter a escola limpa, as crianças limpam as salas de aula, os corredores e às vezes até os banheiros, juntamente com seus colegas. Ao trabalhar juntas para completar essas tarefas, elas cultivam um senso de responsabilidade pelo espaço público. Não são os outros que limpam, mas sim a experiência de gerenciar e manter o próprio ambiente, que naturalmente desenvolve a consciência das crianças de proteger a sociedade e contribuir para ela. Richard analisou que o impacto dessa educação nas crianças brasileiras é imensurável, ao mesmo tempo em que cultiva o espírito de independência, aprofunda a autoconsciência como membro de um grupo. É vendo crianças passando por esse processo de crescimento que os pais brasileiros podem se sentir seguros em deixá-las sair sozinhas. Não são apenas os pais. É porque toda a sociedade está conectada por laços de confiança que eles podem confiar seus filhos à comunidade com tranquilidade. O Senhor. Hicon estava muito interessado na profunda confiança que os pais brasileiros depositavam em seus filhos e em toda a sociedade. Além disso, ele observou que essa confiança e cooperação são traços exclusivos do Brasil.
Richard afirmou que, do ponto de vista das sociedades ocidentais, tal fenômeno é extremamente raro. O que é considerado natural no Brasil é visto como uma cultura completamente diferente do ponto de vista ocidental. O fato de este fenômeno ter sido destacado antes também despertou forte interesse em Richard. Ele acreditava que a profunda conexão e o senso de responsabilidade possuídos pela sociedade brasileira deveriam ser mais amplamente reconhecidos no mundo. Após o sucesso das filmagens, Richard e a equipe decidiram almoçar. Já que estavam no Brasil, todos queriam provar a autêntica culinária brasileira. Pegaram seus celulares e começaram a pesquisar. Um restaurante de culinária regional com avaliações excepcionalmente altas chamou sua atenção. A equipe se dirigiu ao local cheia de expectativas. Ao entrar no restaurante, foram recebidos por uma atmosfera tranquila. Um espaço elegante e tradicional se desdobrou diante deles. Richard e a equipe se sentaram e pediram vários pratos. Pratos clássicos da culinária brasileira, como feijoada, moqueca e pão de queijo, foram servidos sucessivamente. Richard havia pedido um menu degustação de pratos regionais. A comida em si parecia deliciosa, mas o que mais atraiu o olhar de Richard foram as belas e requintadas peças de cerâmica em que a comida era servida. Não apenas isso, mas também havia um papel lindo, forrando a cerâmica para realçar a comida. A beleza da apresentação hipnotizou Richard. Que requinte! Richard ficou momentaneamente cativado por sua beleza. Ele estava emocionado com a estética brasileira incorporada no cotidiano e, ao mesmo tempo, uma pergunta surgiu em sua mente. Por que algo tão bonito seria usado casualmente no dia a dia? Impulsionado pela curiosidade, Richard iniciou uma conversa com o proprietário do restaurante regional. De acordo com o que Richard perguntou, ele primeiro soube que a peça era chamada de cerâmica do Vale do Jequitinhonha, um artesanato tradicional brasileiro. O proprietário explicou que a cerâmica, queimada com argila, apresentava um esmalte bonito e um toque suave. Além disso, era surpreendentemente durável. Dizia-se que quanto mais a cerâmica era usada, mais pátina ganhava e mais cômoda se tornava, algumas peças podendo durar até 100 anos. Richard ficou ainda mais fascinado. Uma peça que pode durar 100 anos é quase como um ser que condensa o tempo. Richard não conseguiu esconder sua surpresa. Sobre o papel embaixo, ele perguntou ao proprietário e descobriu que era papel artesanal, feito à mão. O papel artesanal é um tipo especial de papel feito com um método de fabricação de papel exclusivo do Brasil, caracterizado por ser macio e forte. É conhecido por ficar mais interessante quanto mais é usado. Em particular, um tipo chamado papel de fibra de bananeira era famoso. Dizia-se que, embora fosse fino, era muito forte e podia ser preservado por centenas de anos. Richard exclamou novamente: tão fino, mas pode ser preservado por centenas de anos? Isso não é apenas papel. Richard estava profundamente comovido com a técnica e a cultura brasileiras incorporadas na cerâmica e no papel. Embora a comida à sua frente fosse deliciosa, Richard desenvolveu um interesse mais profundo na arte tradicional brasileira que sustentava essa delícia. Ele sentiu fortemente que esses objetos não eram apenas usados como parte da refeição. Eles eram obras de arte em si, o resultado de uma longa história e técnica. Richard sentiu profundamente o desejo de aprender mais sobre estas belas artes tradicionais. Uma paixão por reportar sobre elas se acendeu dentro dele. A propósito, o propósito desta viagem, além de cobrir os pontos turísticos do Brasil ao vivo, também incluía a busca por material para um programa especial. Richard, então, decidiu que ele e a equipe iriam em busca dos artesãos de cerâmica e papel artesanal para o programa especial. Com base nas informações obtidas do proprietário do restaurante, a equipe de Richard decidiu seu próximo destino. O primeiro lugar a visitar seria o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, famoso por sua cerâmica. Eles ouviram que lá poderiam entrar em contato com as técnicas tradicionais de fabricação de cerâmica e decidiram ir entrevistar os artesãos locais. A distância de São Paulo até a região de Minas Gerais não era curta, mas podia ser feita de trem ou ônibus. Embora fosse uma jornada longa, eles decidiram desfrutá-la como parte da reportagem. Chegando à Estação da Luz em São Paulo,
Richard e a equipe embarcaram em um trem de subúrbio com destino a uma cidade próxima para a baldeação. Assim que entraram no trem, a expectativa se transformou em realidade. Os assentos espaçosos, a viagem suave e o espaço arejado impressionaram Richard e a equipe. É muito bom viajar de trem assim, não é? Alguém disse, e todos assentiram em concordância. O que mais os surpreendeu foi a pontualidade do trem da CPTM. No horário de partida, o trem saiu pontualmente, como um relógio de precisão. Essa precisão fez Richard olhar para o próprio relógio. Como esperado do Brasil, a atitude em relação ao tempo é diferente. Richard disse à equipe cheio de admiração. Até agora, eles estavam surpresos com o conforto e a pontualidade que correspondiam às suas expectativas. Mas algo ainda mais chocante aguardava Richard e a equipe. Richard olhou em volta do vagão e ficou surpreso ao ver muitos passageiros dormindo profundamente. Se fosse apenas isso, talvez pudesse ser explicado como fadiga da viagem. Mas o que fez Richard arregalar os olhos foi que nenhum dos passageiros estava alerta em relação à sua bagagem. Eles deixavam suas malas no chão ou nos assentos e dormiam completamente indefesos. Richard não pôde deixar de duvidar dos próprios olhos diante desta cena. Isto é realmente o Brasil? Richard se perguntou repetidamente. No Reino Unido, não era incomum que, se você cochilasse acidentalmente em um trem, sua bagagem desaparecesse ao acordar. Era regra de ouro estar sempre atento aos seus pertences em locais públicos e nunca deixá-los fora de vista. Para Richard, acostumado a esta prática, a cena à sua frente parecia outro mundo. Olhando para as pessoas dormindo, Richard ficou impressionado com a segurança do Brasil e o senso de confiança de toda a sociedade. Para registrar este momento surpreendente, Richard discretamente instruiu a equipe a começar a filmar. Prezados telespectadores, estou testemunhando mais uma cena inacreditável. Richard começou a relatar em voz baixa para a câmera. Estamos dentro de um trem brasileiro. No entanto, quase todos os passageiros estão dormindo e, surpreendentemente, ninguém está em guarda em relação à sua bagagem. A voz de Richard continha uma mistura de surpresa e excitação. Gostaria que vocês imaginassem. Seria possível ver tantas pessoas dormindo indefesas em um trem no Reino Unido ou na Europa? E a bagagem está simplesmente ali, e ninguém se preocupa com o roubo. Richard continuou a reportagem chocante, mal contendo sua própria incredulidade. No Brasil, isso é o dia a dia. É possível precisamente porque a segurança aqui é surpreendentemente alta e a sociedade confia mutuamente. Esta é uma cena exclusiva do Brasil. Richard transmitiu o mais fielmente possível, mas a surpresa ainda era palpável para os telespectadores. Neste momento, no vagão do trem brasileiro, Richard foi mais uma vez profundamente tocado pela profundidade deste país e pela forte confiança das pessoas que ali viviam. Richard e a equipe finalmente chegaram ao Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, famoso pela cerâmica brasileira. Nessa pequena cidade, fornos antigos e lojas de cerâmica modernas se misturavam, criando um belo e tradicional ambiente que permeava toda a cidade. A rua principal vendia vários artigos de cerâmica e iguarias locais, com uma atmosfera animada. Nos arredores da cidade, o rio Jequitinhonha fluía calmamente e, ao fundo, colinas verdejantes formavam uma paisagem onde a tradição artesanal coexistia harmoniosamente. Richard e a equipe primeiro visitaram um ateliê de cerâmica onde haviam obtido permissão para filmar. Com a câmera ligada, Richard começou. Prezados telespectadores, este é o Brasil. Viemos ao Jequitinhonha, famoso pela cerâmica. Dizem que a cerâmica pode durar até 100 anos, o recipiente definitivo. Vamos dar uma olhada nesta técnica surpreendente. No ateliê, os artesãos começavam a criar peças a partir de um pedaço de argila, moldando-a cuidadosamente no torno de oleiro. Richard observou atentamente o processo de aplicar camadas de esmalte repetidamente. Esta tarefa exigia a precisão e a concentração de um pintor. Somente após esperar o momento certo para o esmalte secar, a peça era enviada para ser queimada no forno e, após cada queima, o estado era verificado antes de avançar para a próxima etapa. É através deste processo repetitivo
que a cor quente e a durabilidade são alcançadas. Os artesãos explicaram que o estado da argila variava de acordo com a umidade e a temperatura do dia. Por isso, era necessário realizar processos diferentes com cautela a cada vez. Às vezes, levava semanas ou até meses para uma única peça de cerâmica ser concluída. A argila é um ser vivo. O produto final terá pequenas diferenças dependendo do clima e do ambiente. É por isso que devemos sempre conversar com a argila e encontrar o momento certo, explicou um dos artesãos. Quando Richard perguntou por que tanto tempo e esforço eram dedicados, o artesão respondeu: a cerâmica feita às pressas não será bonita. A cerâmica é algo que precisa ser cultivado com o tempo. Entendemos a natureza da argila, conversamos com ela e encontramos o melhor momento. Ao ouvir isso, Richard e a equipe ficaram profundamente comovidos com a profunda reverência dos artesãos por seu trabalho. Após o término da entrevista, Richard e a equipe sentiram profundamente que a atitude dos artesãos brasileiros de criar obras sem poupar tempo e esforço e a busca por trás de sua técnica mereciam ser elogiadas em todo o mundo. Os artesãos possuíam uma forte missão de criar obras de arte que pudessem ser transmitidas por gerações, vivendo em simbiose com a natureza. O resultado de seus esforços, a cerâmica, com sua beleza intrínseca e durabilidade, comoveu inúmeras pessoas. No dia seguinte, Richard e a equipe desfrutaram de uma deliciosa refeição e dormiram bem em sua acomodação, sentindo-se em excelente estado físico. Partiram em direção a Ouro Preto, em Minas Gerais, famosa por seu papel artesanal. De acordo com o itinerário confirmado no dia anterior, eles pegaram um ônibus interestadual para o destino. Este era o local de produção do papel artesanal representativo do Brasil, conhecido como papel de ouro preto, um tipo. Ao pisarem nesta vila tranquila, aninhada nas montanhas, descobriram que os métodos tradicionais de fabricação de papel transmitidos desde os tempos antigos ainda eram usados hoje. A primeira coisa que Richard e a equipe viram foi a cena dos artesãos processando cuidadosamente a casca de amoreira, matéria-prima do papel artesanal, folha por folha, e depois batendo a pasta na água. Esta tarefa não era apenas extremamente trabalhosa, mas também exigia anos de experiência para produzir papel de alta qualidade. O processo de fabricação do papel artesanal era incrivelmente complexo, exigindo vários meses para ser concluído. Começava com a coleta da casca da amoreira, a matéria-prima, seguida pela fervura e maceração das fibras, e depois pela trituração cuidadosa à mão. Seguiu-se o longo processo de enxágue repetido na água para remover pequenas impurezas. Além disso, o papel copiado era seco ao ar livre para criar o papel artesanal com sua maciez e força únicas. Um artesão disse: fazer papel artesanal é um trabalho de diálogo com a natureza. Temos que mudar ligeiramente o método de produção de acordo com o clima, a umidade e a temperatura. É por isso que temos que encontrar a época mais adequada do ano para fazer papel. A equipe de reportagem percebeu que este processo, que contrastava com a sociedade moderna que busca a eficiência, criava o valor do tempo gasto. Uma folha de papel artesanal era concluída após inúmeros processos e o uso da experiência e conhecimento do artesão. Durante a entrevista, o que mais comoveu Richard foi a persistência e a forte paixão pela tradição dos fabricantes de papel artesanal. Dizia-se que a técnica de fazer papel artesanal não podia ser aprendida rapidamente e que era preciso mais de 10 anos para ser reconhecido como um artesão completo. Um artesão sênior com 30 anos de experiência na fabricação de papel artesanal disse: embora aprimorar a técnica seja importante na fabricação de papel artesanal, o mais importante é colocar o coração. Queremos fazer papel que toque o coração de quem o toca. É por isso que não fazemos o mesmo papel todas as vezes. Aspiramos a fazer algo melhor a cada folha, infundindo a alma em cada uma. O artesão continuou: é minha missão transmitir esta técnica para a próxima geração. Dizia-se que ele também estava ativamente engajado na transmissão de técnicas para a geração mais jovem. Fazer papel artesanal não era apenas um trabalho, mas continha uma forte responsabilidade de transmitir a cultura estabelecida pelos antepassados para a próxima geração.
Após o término da entrevista, Richard e a equipe sentiram um sentimento comum com os artesãos de cerâmica nos fabricantes de papel artesanal. Sua persistência em seu trabalho e sua forte vontade de proteger a tradição comoveram Richard e a equipe. No entanto, neste momento, ocorreu um problema inesperado. Ao chegarem à Estação da Luz em São Paulo e saírem pela catraca, Richard percebeu: "Oh não, esqueci minha bolsa no trem. O que eu faço?" Ele confessou aos outros membros da equipe. Embora tivesse percebido imediatamente, ele já não tinha esperança de recuperar lá. Isso porque, no Reino Unido, a probabilidade de recuperar um item perdido no transporte público ou em um táxi era extremamente baixa. Na maioria das vezes, você só conseguia considerá-lo perdido. Richard pensou: aquela bolsa continha meu telefone, carteira e um caderno com várias informações registradas durante a viagem. Terei problemas para escrever a reportagem quando voltar para casa. Ele se sentiu perdido. Nesse momento, uma voz veio por trás, perguntando em inglês fluente: "Posso ajudar em alguma coisa?" Olhando para trás, uma mulher vestindo o uniforme da estação sorria. Depois que Richard explicou a situação, ela disse: "Talvez possamos encontrar lá. Vamos perguntar no Centro de Achados e Perdidos." Dito isso, ela conduziu a equipe até lá. Embora céticos, todos seguiram a funcionária. Chegando ao Centro de Achados e Perdidos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, a mulher explicou a situação ao homem no balcão. O resultado foi surpreendente. Em apenas 30 minutos, chegou a notícia de que a bolsa de Richard havia sido encontrada e estava sendo guardada em segurança. Richard não podia acreditar em seus olhos. Ele se dirigiu ao local designado no horário combinado para a retirada, e o tratamento que recebeu lá foi ainda mais surpreendente. Os funcionários do Centro de Achados e Perdidos confirmaram os detalhes do item perdido e a identidade de Richard com documentos. Depois que todos os procedimentos foram concluídos, a bolsa foi cuidadosamente embalada para evitar arranhões. Não foi só recuperada? Richard, surpreso, expressou sua gratidão e sentiu profundamente que aquele era o método de tratamento de itens perdidos absurdamente minucioso e único do Brasil. De volta ao Reino Unido, Richard imediatamente editou o conteúdo da reportagem no Brasil e o preparou para ser transmitido como um programa especial da BBC. O programa destacou a incrível segurança do Brasil, o espírito de independência das crianças, as técnicas dos artesãos e o calor humano único do Brasil. Além disso, a história de como a bolsa esquecida no trem foi recuperada sã e salva em um curto espaço de tempo despertou grande interesse do público. As redes sociais ficaram repletas de comentários como: "O Brasil é realmente um país incrível, seguro e com uma cultura maravilhosa." O programa especial de Richard teve um grande impacto. O público expressou surpresa, dizendo: "Tal país realmente existe? Eu quero ir ver imediatamente." O programa foi um grande sucesso. Em particular, a ordem, o alto senso de moralidade do Brasil e a reportagem sobre os artesãos que não poupam tempo e esforço deixaram uma profunda impressão nos telespectadores. A audiência deste programa também foi muito alta e muitos pedidos foram recebidos para fazer uma série. O próprio Richard teve uma grande mudança em sua visão sobre o Brasil através desta reportagem. Ele expressou sua gratidão novamente no final do programa. "O Brasil é realmente um país especial. Fiquei profundamente comovido com sua ordem e o calor de seu povo." Então, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Obrigado por assistirem.